O barulho dos insetos parecia um rugido constante. Frank Donovan, aos 42 anos, caminhava devagar, cada passo afundando na lama quente da floresta asiática. O suor escorria pelo rosto, misturando-se à poeira do caminho. À frente, Lin Tran, 34, movia-se com a leveza de quem conhecia cada som e sombra daquele lugar. O ar era denso, quase sólido, um cheiro de folhas em decomposição e medo pairava. Quando o trovão rompeu o silêncio, Frank parou. Algo se movia na vegetação à sua direita. O olhar de Lin encontrou o dele. Ela murmurou: "Não estamos sozinhos." E nesse instante, ele percebeu. Não era apenas uma viagem científica. Era um teste. A selva observava. Horas haviam passado desde que o primeiro trovão caiu. O grupo de pesquisa, agora reduzido a Frank e Lin, seguia rastros de pegadas quase apagadas pela chuva. "São marcas recentes", disse ela tocando a lama. Frank se abaixou, observando os contornos finos. "Isso não é humano." O som das gotas ecoava como tambores distantes. A tensão crescia. E a floresta parecia viva, pulsante. Um cheiro metálico invadia o ar. "Sangue!" Lin recuou, cobrindo o nariz. Frank aproximou-se de uma clareira e viu algo entre as folhas. A carcaça de um macaco, rígida, com 2 perfurações profundas no pescoço. "Veneno!" sussurrou ele. "Elas estão caçando." O vento cessou. As folhas pararam de dançar. Lin sussurrou uma prece em vietnamita, quase inaudível. Frank estudava o corpo do animal, anotando detalhes em seu caderno encharcado. "Cobra real", murmurou. Mas a outra marca menor, uma víbora, 2 espécies caçando o mesmo território. Um evento quase impossível. Lin ergueu os olhos, assustada. "Isso é mau presságio." Um estrondo soou atrás deles. Ambos se viraram. Entre as raízes, algo se movia, lento, deliberado. Um som de escamas arranhando madeira. Frank respirou fundo e disse: "Não corra." Frank ergueu lentamente a lanterna. O feixe de luz cortou a escuridão e revelou uma sombra ondulante. A cabeça triangular da cobra real surgiu, reluzente, olhos frios como vidro. Lin recuou, tropeçando em uma raiz. "Fique imóvel", ordenou Frank, voz baixa. O corpo da cobra erguia-se, imponente, pronta para o ataque. O som do trovão voltou abafando o pulso acelerado de ambos. Por um segundo eterno, homem e animal se encararam. 2 forças da natureza medindo coragem e medo. Frank sentiu a selva inteira prender a respiração. A cobra moveu-se primeiro. Frank desviou o golpe, o corpo reagindo antes da mente. "Lin!" gritou, o som ecoando entre as árvores. O animal desapareceu na mata, deixando apenas o rastro serpenteante no chão molhado. Frank respirava com dificuldade. "Ela estava nos avisando", disse Lin, trêmula. Ele fitou a escuridão. "Não, ela estava nos testando." O vento voltou a soprar, e uma sensação ancestral percorreu o corpo de ambos. Algo na floresta havia despertado, e não seria fácil fazê-lo dormir novamente. O amanhecer trouxe uma luz leitosa, filtrada pela névoa que cobria a floresta. Frank, ainda inquieto, examinava o solo em silêncio. As marcas da cobra real se cruzavam com pegadas humanas antigas, quase apagadas pela chuva. "Alguém esteve aqui antes de nós", disse Lin, a voz tensa. Ela se ajoelhou ao lado dele, tocando o chão com cuidado, como se ouvisse a terra. "Essas trilhas levam ao templo abandonado de Ban Song. Frank olhou em volta. As árvores pareciam mais densas,
como se guardassem segredos. Um templo no meio da selva? Por quê? Lin respirou fundo. Dizem que foi construído para manter algo preso. O silêncio seguinte foi pesado como pedra. O som de um riacho ao longe os guiou. Seguiram a trilha estreita até encontrarem uma ponte de madeira coberta de musgo. Ela parece antiga demais para aguentar, alertou Lin. Frank testou o primeiro degrau. A madeira rangeu, mas resistiu. Precisamos cruzar do outro lado. O mato se agitava. Algo observava. Um olhar invisível. Lin segurou o colar de jade que trazia no pescoço, murmurando uma prece. A selva não quer que passemos. Frank deu um passo adiante, decidido. Então vamos pedir permissão. E a atravessou. No meio da travessia, o som do rio aumentou. O vento uivou entre as copas. Frank parou. Uma sombra serpenteava sob a ponte. Quase imperceptível, Lin viu primeiro. Abaixo. Ele se jogou no chão enquanto uma cobra esmeralda emergia da água, veloz. Fúria viva. A víbora verde. A víbora verde. Seus olhos brilhavam, como lâminas. Frank reagiu instintivamente, golpeando com o facão, cortando o ar, mas a cobra desviou, sumindo de novo nas águas turvas. Ela está nos cercando, murmurou ele. A floresta parecia rir. Eles correram até a outra margem, ofegantes. Lin caiu de joelhos, tentando recuperar o fôlego. Frank, ainda com o facão em mãos, olhava o rio, onde a água voltava a se acalmar, como se nada tivesse acontecido. Isso não é coincidência, disse ele. Esses animais estão se movendo como se algo os controlasse. Lin levantou o olhar, ofegante. A história sobre o templo. Que ele guarda o espírito das serpentes. Frank riu. Sem humor. Espíritos? Eu lido com ciência. Lin respondeu friamente. Então comece a duvidar da sua ciência. E o trovão respondeu, distante, como um aviso. A caminhada até o templo começou em silêncio. O chão estava coberto de folhas úmidas e raízes retorcidas. Frank carregava o mapa encharcado, as mãos trêmulas. Lin andava atrás observando cada sombra. Quando chegaram à base de uma colina, viram as ruínas cobertas por musgo e lianas. Esculturas antigas de serpentes adornavam o portão. O vento sibilou entre as pedras como um sussurro vivo. Frank se aproximou, fascinado. Parece que elas estão esperando por nós. Lin murmurou. Ou talvez nunca tenham deixado de esperar. A floresta se calou. Frank se aproximou da entrada do templo, a respiração contida. As colunas esculpidas mostravam serpentes entrelaçadas em figuras humanas, os olhos das estátuas cravejados de pedras negras. Lin o seguiu, cada passo medido. Esses símbolos representam proteção, murmurou ela. Ou aviso. Frank tocou a superfície úmida da pedra, sentindo um calor estranho, quase vivo. Isso é impossível, sussurrou. O ar estava denso, o som dos insetos cessara. Uma sensação de presença os envolveu, invisível, pulsante. De repente o chão vibrou levemente sob seus pés, e um sussurro pareceu sair das paredes. Lin. Elas sabem que chegamos.
Atravessaram o corredor escuro, iluminados apenas pela luz trêmula da lanterna. O cheiro de terra e umidade era quase sufocante. Frank, sussurrou Lynn. Você sente isso? Ele assentiu. Um som rítmico, quase um batimento, ecoava das profundezas. Ao final do túnel, encontraram uma câmara circular, repleta de ossos. No centro, um pedestal de pedra sustentava uma tigela coberta por limo. Gravada ao redor, uma inscrição em sânscrito. Frank limpou com os dedos. Guardadas pela dualidade da vida e da morte, traduziu. Lynn franziu o senho. Dualidade, antes que ele respondesse. Um som sibilante cortou o ar. O som se intensificou. Da escuridão atrás das colunas, surgiu o corpo reluzente da cobra real, majestosa, os olhos fixos neles. Lynn recuou, encostando-se à parede. Frank, é a mesma? Ele ergueu o facão, mas hesitou. A cobra não atacava. Movia-se em círculos, lenta, como guardiã. O pedestal começou a vibrar, a tigela estremecendo. Um som baixo, como uma segunda serpente, ecoou do lado oposto da sala. A víbora verde apareceu, deslizando entre ossos e sombras. Duas forças opostas e idênticas. Lynn sussurrou. Dualidade, vida e morte. Frank olhou para ela e entendeu. Eles haviam quebrado o equilíbrio. Frank sentiu o instinto de correr, mas algo o impediu. As cobras não pareciam querer matar, apenas proteger. Ele baixou a arma devagar. Elas estão guardando algo, disse. Lynn observava, tremendo. Ou alguém. A cobra real aproximou-se do pedestal, o corpo deslizando em silêncio absoluto. A víbora seguiu o mesmo movimento, posicionando-se do lado oposto. Por um instante, seus corpos formaram o símbolo infinito. Então, o chão tremeu e a pedra do pedestal se partiu, revelando sob o limo um medalhão dourado em forma de serpente dupla. Frank deu um passo. Lynn gritou. Não toque! Mas era tarde demais. Assim que seus dedos tocaram o medalhão, uma onda de calor percorreu o ar. As cobras ergueram-se simultaneamente, emitindo um som gutural, quase humano. A lanterna de Lynn explodiu, mergulhando tudo em escuridão. Frank caiu de joelhos, a mente inundada por visões, aldeões antigos, oferendas, o templo sendo selado com sangue. O chão começou a ceder, e rachaduras cortaram as paredes. Lynn o agarrou pelo braço. Temos que sair! Ele ainda segurava o medalhão, incapaz de soltá-lo. Lá fora, o vento rugia. O templo despertara, e algo antigo voltava à vida. O som do desabamento ecoava enquanto Frank e Lynn corriam pelo túnel estreito. Pedaços de pedra caíam, levantando nuvens de poeira. Frank segurava o medalhão com força, o calor aumentando em sua mão. Largue isso! Gritou Lynn, mas ele não respondeu. A luz do lado de fora surgia ao longe, um fio tênue de esperança. Atrás deles, um rugido profundo, como um sibilo multiplicado por 1000 vozes. As cobras estavam vindo. Não apenas duas, mas muitas. O chão tremia como se a terra respirasse. Elas estão despertando, disse Lynn. Ofegante, você libertou o que elas guardavam. Frank correu, o medo e a culpa se misturando no peito. E a selva os engoliu. Lá fora, o céu havia escurecido, coberto por nuvens espessas. O som dos trovões misturava-se ao sibilar constante vindo da floresta. Frank parou, tentando recuperar o fôlego. O medalhão pulsava como um coração,
Lin olhou para ele, o olhar firme. Você precisa devolvê-lo. Ele balançou a cabeça. Não posso. É uma descoberta única. Ela se aproximou, segurando-lhe o braço. Isso não é uma relíquia, Frank. É um selo, ponto. Antes que ele respondesse, o chão ao redor começou a se mover. As folhas tremiam. De dentro da terra, dezenas de cobras começaram a emergir, como se a selva inteira tivesse acordado para caçar. Ponto. As cobras formavam um círculo, bloqueando toda a saída. Frank recuou, o suor escorrendo pelo rosto. Lin segurou uma tocha improvisada tentando afastá-las, mas os animais pareciam obedecer a algo invisível. Elas estão protegendo o medalhão, murmurou. Frank olhou em volta, o som hipnótico dos sibilos penetrando sua mente. Não. Elas estão me protegendo. A voz dele saiu rouca, confusa. Lin deu um passo para trás. O que você está dizendo? Frank levantou o medalhão, e as cobras se curvaram, em reverência. A selva silenciou. Um raio iluminou o rosto dele. E por um segundo, seus olhos refletiram o brilho dourado do amuleto. Frank! Abaixe isso! Gritou Lin. Mas ele parecia em transe. A voz que ecoava dentro de sua mente não era humana. Era antiga, profunda, cheia de poder. Ele viu flashes de tempos passados. Sacerdotes ajoelhados diante do mesmo medalhão, oferendas, sacrifícios. As cobras eram guardiãs de um pacto, e agora ele fazia parte dele. O chão abriu-se sob seus pés e uma luz dourada subiu, envolvendo tudo. Lin tentou puxá-lo, mas foi arremessada para trás. Frank! O brilho explodiu, e por um instante tudo ficou em silêncio. Quando a poeira baixou, ele estava de pé, imóvel, o medalhão preso ao peito. Algo nele havia mudado. Frank abriu os olhos lentamente. O mundo parecia diferente, mais silencioso, mais vivo. As cobras o cercavam, mas agora não havia ameaça, apenas reverência. Lin se levantou, cambaleando. Frank, você está bem? Ele virou-se lentamente, o olhar sereno e vazio. Elas me escolheram. A voz dele soava distante, quase sagrada. O medalhão pulsava no mesmo ritmo do coração dele. O guardião deve renascer, murmurou. Lin recuou, lágrimas escorrendo. Você é humano. Frank sorriu. Era. E atrás dele, a floresta inteira se moveu. Viva, vigilante e desperta. Ponto. A chuva caía em cortinas pesadas, lavando o chão coberto de serpentes. Frank permanecia imóvel, o medalhão colado ao peito. Seus olhos, antes azuis, agora refletiam um dourado intenso. Lin observava, incapaz de se mover. Frank, ouça a minha voz, implorou. Você ainda é você. Ele levantou lentamente a cabeça, e quando falou, sua voz carregava um tom duplo, humano, e algo além. Elas me chamaram. O equilíbrio deve ser restaurado? Relâmpagos rasgaram o céu. E as cobras se dispersaram em um movimento sincronizado, como se obedecessem a um comando antigo. Lin caiu de joelhos. A selva vibrava. Viva, consciente, transformada. Lin levantou-se e caminhou em direção a ele, os pés afundando na lama. Se o equilíbrio precisa ser restaurado, então me leve junto, disse. A voz trêmula. Frank virou-se.
o olhar distante. Não posso. Isso é entre elas e o que resta de mim. Um trovão ribombou. E o vento soprou com força, levantando folhas e poeira. Lynn agarrou sua mão, sentindo o calor quase insuportável do medalhão. Frank! Lute! Ele fechou os olhos, o corpo estremecendo, o som de sibilos preenchendo o ar. O amuleto brilhou intensamente. E por um instante, ela viu o homem que amava antes de ser consumido pela selva. O brilho se dissipou. Frank cambaleou, caindo de joelhos. O medalhão agora cravava-se em seu peito, como parte dele. Lynn o abraçou, o coração acelerado. Volta para mim, por favor. Ele respirava com dificuldade. Não posso... Mas posso te proteger. O chão vibrou novamente, e uma parede de raízes começou a se erguer ao redor deles. As cobras ressurgiam, mas agora pareciam diferentes. Serenas, quase espirituais. Uma delas, a cobra real, aproximou-se de Lynn e parou diante dela. Frank a olhou com ternura. Elas sabem quem você é. A voz dele desapareceu, engolida pelo som da chuva. Frank! Não me deixe! Gritou Lynn. Mas o corpo dele começou a se desfazer em um brilho dourado, como poeira viva. Ele olhou para ela uma última vez. A floresta precisa de um guardião. E agora? Ela o tem. As cobras começaram a se enrolar ao redor do medalhão, formando uma espiral perfeita. Lynn tentou alcançá-lo, mas uma força invisível a afastou. O vento rugia, a selva pulsava. Em meio à tempestade, Frank desapareceu completamente, deixando apenas o amuleto suspenso no ar. Quando caiu, pousou suavemente na lama. Frio, silencioso, inerte. A chuva cessou. O silêncio que se seguiu era quase sagrado. Lynn permaneceu ajoelhada diante do medalhão, agora apagado. O sol começou a romper as nuvens, tingindo a floresta de dourado. As cobras desapareceram entre as árvores, deixando apenas rastros suaves na terra úmida. Lynn pegou o amuleto com cuidado, sentindo um leve calor, como um batimento distante. Eu não vou deixar que esqueçam de você, sussurrou. Ao longe, um rugido profundo respondeu, vindo das montanhas. A selva voltava ao equilíbrio. Mas Frank nunca mais seria apenas humano. Ele agora fazia parte do coração da floresta. 3 dias haviam se passado desde a tempestade. Lynn caminhava pela floresta, agora silenciosa, com o medalhão preso ao pescoço. Cada passo ecoava leve, respeitoso. A selva parecia observá-la, mas de forma pacífica. O caos havia cedido lugar à calma. Ela encontrou as ruínas do templo parcialmente cobertas por névoa, os carvões das tochas ainda visíveis. Ajoelhou-se diante da entrada, pousando a mão sobre o chão úmido. Ele ainda está aqui! Sussurrou. Um leve sopro de vento moveu as folhas. Como uma resposta, Lynn fechou os olhos. Pela primeira vez em muito tempo, o medo deu lugar à reverência. Lynn entrou no templo, agora silencioso. As paredes estavam cobertas por novos desenhos. Marcas frescas de serpentes entrelaçadas, brilhando com uma substância dourada. Ela ergueu a lanterna, a luz refletindo nos símbolos. O ciclo foi restaurado, murmurou, mas algo chamou sua atenção. No pedestal onde Frank desaparecera, havia uma pequena escama dourada, reluzindo discretamente. Lynn a tocou, e por um instante, ouviu uma voz suave, distante, a voz dele. Obrigado. As lágrimas caíram silenciosas. A floresta não apenas guardava Frank,
ela o havia acolhido como um dos seus. Do lado de fora, o sol surgia entre as copas. Lin saiu do templo, respirando fundo o ar úmido e vivo. De repente, um movimento à distância. Uma cobra real deslizando entre as folhas, majestosamente calma. Lin não recuou. Em vez disso, inclinou-se levemente, como quem presta respeito. A cobra parou, os olhos fixos nela, e então seguiu adiante, desaparecendo entre as raízes. Lin sorriu. Ele está cuidando de mim, pensou. O equilíbrio havia voltado. Mas agora a selva tinha um novo coração, pulsando em harmonia com o dela. Naquele mesmo entardecer, Lin seguiu até um penhasco que dava vista ao vale coberto de verde. O vento trazia o cheiro fresco da terra molhada. Ela tirou o medalhão do pescoço e o segurou contra a luz do pôr do sol. O brilho dourado parecia vivo, pulsando suavemente. Você pertence aqui, disse em voz baixa. Com um gesto delicado, deixou o medalhão cair na ravina. Ele girou no ar, refletindo a luz até desaparecer entre as árvores. Um raio de sol atravessou as nuvens naquele instante, banhando o vale em ouro. Lin sorriu, em paz. Frank estava livre. Quando a noite chegou, a selva brilhou sob o luar. Lin montou acampamento próximo a um rio. Ouvindo o som das águas e o coro distante das criaturas noturnas, o amuleto se fora, mas a conexão permanecia. No reflexo da água, por um instante, ela viu o rosto de Frank sorrindo. Sereno, eterno! Boa noite, guardião! Sussurrou. O vento respondeu, leve, movendo as folhas acima dela. A floresta respirava em paz. O equilíbrio, enfim, havia retornado. E no coração da Ásia, onde a vida e a morte dançam juntas, o espírito de Frank continuava a vigiar. Meses depois, o vale florescia como nunca. A chuva vinha no tempo certo, os rios corriam limpos, e os aldeões voltavam a caçar e plantar com segurança. Lin caminhava entre eles, agora vista como a protetora da floresta. As crianças corriam ao seu redor, curiosas sobre o medalhão desaparecido e o homem estrangeiro que enfrentara as cobras. Ela sorria, mas guardava o silêncio. Certas histórias não precisam ser contadas, apenas sentidas. Em seu peito, o eco do sussurro de Frank ainda vivia, suave como o vento, a selva, e ela eram uma só. O equilíbrio não apenas retornara, renascera. À beira do rio, Lin parou para observar a correnteza. As águas refletiam o céu como um espelho. Um grupo de cobras nadava tranquilamente, deslizando sob a superfície. Não mais como ameaça, mas como parte do equilíbrio. Ela se ajoelhou, tocando a água. Eu sei que você ainda está aí, murmurou. Uma onda leve formou um redemoinho, e por um instante, ela ouviu um sibilo suave. Sorriu. Frank não havia partido. Ele havia se transformado em tudo o que tocava, em cada folha, cada gota, cada olhar da floresta viva. Lin fechou os olhos e sentiu a presença dele no vento. Ao cair da tarde, Lin caminhou até o antigo templo, agora coberto por flores e folhas novas. O ar tinha cheiro de vida, não mais de medo. Ela deixou oferendas de arroz e flores brancas sobre o altar reconstruído. Ajoelhou-se e sussurrou. Que a floresta nunca esqueça o sacrifício do seu guardião. Um raio de sol atravessou o teto quebrado, iluminando as esculturas serpenteantes com brilho dourado. A cada dia, a floresta contava essa história em silêncio. Nas águas que correm, nos ventos que falam, nas serpentes que vigiam. O templo não era mais uma prisão, mas um santuário. Ao entardecer,
Uma criança da aldeia correu até Lin com algo nas mãos. Uma pequena escama dourada, idêntica àquela que ela encontrara meses atrás. Estava no rio, disse o garoto. Lin a pegou, surpresa, e sentiu um leve calor pulsar. Ele está em paz, murmurou. A criança sorriu, inocente, sem entender o peso daquelas palavras. Lin guardou a escama junto ao peito. O sol mergulhava no horizonte, e o céu tingia-se de laranja e violeta. A floresta sussurrava, viva e grata. O guardião permanecia, invisível, eterno, presente em cada respiração da terra. À noite, Lin olhou para o céu estrelado e sorriu. A selva estava em silêncio, mas um silêncio cheio de vida, como se a própria terra respirasse. Sentou-se junto à fogueira e fechou os olhos. Em seu sonho, viu Frank, caminhando entre as árvores, calmo, sorridente, com as cobras ao redor dele. Ele acenou, e sua voz ecoou suave. O equilíbrio nunca morre, apenas muda de forma. Lin despertou com o primeiro canto dos pássaros. O amanhecer dourava a floresta novamente. E no coração da Ásia, o guardião continuava a vigiar. Invisível, eterno, sagrado.